Agora, como foi essa questão, a sua experiência como professor e como eu creio que isso aqui, como qualquer livro bom, ele nasce justamente das aulas que você vai dando na escola dominical e você vai esboçando, esboçando, que um dia vira livro, como aconteceu isso aqui. É. Eu acho que quando o aluno ele tem contato com esse livro, ele se identifica justamente pelo fato de ser um estudo prático da Bíblia, de alguém que realmente vivenciou o dia a dia da escola dominical. Conta um pouquinho para a gente como é que nasceu esse livro, quanto tempo o senhor foi professor da escola dominical lá em Fortaleza? É interessante, eu sempre digo que esse livro ele tem um pouco de ele é churrascado, Sei, porque eu comecei muito novo na Igreja Presbiteriana da Madalena, em Recife, Recife. né, e Pastor Edgécio é Martins. Jesse Martins, está lá ainda, velhinho, mas vivo ainda, Certo. um homem de Deus. E eu comecei a dar aula sobre Bíblia exatamente na Igreja da Madalena. Sei, Depois eu fui transferido para Fortaleza, pela a empresa que eu trabalhava. Lá eu também dei aula. Depois fui para Belém do Pará, sei. lá também na igreja de Belém, também dando aula de Bíblia. E aí, quando eu lancei esse livro, da terceira edição, num clube lá em Fortaleza, eu lancei para a sociedade, Sei, eu pedi o Ed Newton, nosso amigo sei, comum, sei. que fizesse a apresentação do livro. E ele disse, eu me lembro que ele fazia ainda as lições em mimeógrafo. Aí A eu, turma não sabe o que é isso, mimeógrafo. Você sabe pois o é, que é mimeógrafo, não? Não. O negócio é álcool que rodava assim, saía isso. os textos, né? Tinha um cheiro muito forte e Forte, tal. é. Tinha ele de álcool e tinha ele também a óleo, né? A tinta, A né? tinta, é. E o Ed Newton, querendo dizer exatamente da minha idade, eu me lembro da época das lições de mimeógrafos, aí eu brinquei com ele dizendo que o dono do mimeógrafo era ele. Mas aí eu comecei a colecionar, até um dia que o próprio Ed Newton, como superintendente da Escola Dominical em Fortaleza, Sim, ele disse, por que que você não publica? sei. Aí eu digo, bom, tem que arrumar esse material. Aí eu comecei a organizar. Agora, o que é que me inspirou de fato? Foram duas coisas. Primeiro, eu percebendo que o jovem, e a maioria das minhas turmas sempre eram pessoas que tinham saído da classe de neófitos, né? Catecúmenos chamados, Catecúmenos, como né? chamamos, aquele que está começando É, é, a carreira dele na fé, e eles tinham dificuldade de entender a Bíblia. sim, Então eu digo, eu tenho que arranjar uma maneira, como professor de faculdade, então eu digo, eu tenho que arranjar uma maneira didática de sim. fazer com que a pessoa se aproxime da Bíblia e eu não quero ser um intermediário entre o leitor e a Bíblia, porque eu não concordo com esse tipo de livro. Eu quero ser um facilitador para Certo, que a pessoa chegasse e gostasse de ler a Bíblia. certo, Então, a primeira dificuldade era porque a história sagrada, na forma como a Bíblia está encadernada, ela certo. vai e volta no tempo. Isso. Então, isso dava dificuldade para a compreensão. É, Aí eu fui estudar a cronologia bíblica, eu me inspirei nos autores americanos, Classen e Reed, que certo, estudaram durante muitos anos a cronologia bíblica, e eu comecei a organizar a Bíblia assim. certo. Então, por exemplo, quando o Gênesis, quando você chega no capítulo 10, aí entra os patriarcas. Aí eu fui ler Jó, e Jó era um patriarca. Certo. Então, terminado Gênesis, pula logo para Jó, porque aí a história fica bem semelhante à de Abraão, a dos grandes patriarcas, né? Então, essa foi a primeira, foi uma carência que me inspirou. Então, o jovem precisava se aproximar da Bíblia. Deixa eu só fazer uma intervenção rapidinho aqui. Por exemplo, quando você pega hoje e vai estudar os 4 evangelhos, né? O primeiro evangelho que vem é o evangelho de Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o evangelho original, o primeiro que foi escrito, foi Marcos. Marcos, que foi escrito por João Marcos. Isso. E os outros, tanto Mateus e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinópticos, porque eles usaram o texto de Marcos como fonte. Isso. E o evangelho de João já foi escrito depois das cartas de Paulo, lá no final do primeiro século. Então, o que o professor fez aqui foi justamente colocar nessa cronologia para você ter essa compreensão, esse entendimento do texto bíblico. Certo. Então, essa foi a primeira Certo, necessidade que a gente via no jovem, que não conhecia a Bíblia certo, e que precisava ter certo. uma guia para chegar até ali. Então, as aulas foram nessa linha. E aí, é uma coisa inédita, né, um livro sobre Bíblia, a cronologia, e, em segundo lugar, eles
os alunos faziam muitas perguntas a respeito do famoso mito das duas Bíblias. Certo. Então, havia uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante, isso era verdade. Era discussão, é. Então, o que é que aconteceu? Eu fui estudar, por questionamento dos alunos mesmos, eu fui estudar os livros deuterocanônicos, que são os apócrifos. Aliás, esse nome, apócrifo, quem deu foi São Jerônimo, lá na Vulgata Latina, que é do século IV da nossa era. E aí, São Jerônimo traduziu o Antigo Testamento, que estava no grego, lá a versão Septuaginta, que é 330 anos antes de Cristo. Então, ele traduziu. Mas São Jerônimo foi de uma honestidade intelectual, pastor, a toda prova. Certo. Porque quando ele fez a tradução desses deuterocanônicos, ele disse que estes livros, eu estou traduzindo para o latim, no século IV, né, ele disse isso, mas estes livros não são considerados canônicos pelos judeus, né, não faziam parte do Antigo Testamento. Ele disse isso de maneira muito clara. O que é que aconteceu? A Reforma Protestante é no século XVI. Então, se a gente considerar 3 séculos antes, mais 16 séculos da nossa era, nós temos 19 séculos que não teve absolutamente questionamento a respeito do texto sagrado. Na Reforma, a Igreja Católica cometeu um grande erro histórico. Colocou no Concílio de Trento, 1546, colocou esses livros para dentro. E aí, eu me lembro, minha avó, que era uma católica muito fervorosa, ela dizia, a sua Bíblia é uma Bíblia falsa. Mas, na realidade, isso foi um erro histórico cometido lá na Contra-Reforma. Contra-Reforma, justamente. Porque a Igreja Católica, ela não tinha como autoridade de fé somente a Escritura, mas ela defendia a autoridade da Igreja, né? Das decisões conciliares, das bulas papais, da toda a tradição. A interpretação era do clérigo. Do clero. Né? Então, foram aí os reformadores, o grande movimento da reforma é retornar às escrituras, somente às escrituras. Né? E aí, na contra-reforma, eles, eu não sei se por pirraça para os protestantes, eles resolveram colocar esses livros apócrifos. Mas eu creio que há muita gente que tem compreensão da história, mesmo sendo católico, cristão católico, não aceita esses... Não, até porque tem uma lição conclusiva que eu fiz sobre os apócrifos. Eu uso os textos do próprio livro para mostrar as incoerências que eles tinham. Incoerências geográficas, históricas e até doutrinárias. Por exemplo, a oração pelos mortos. Então, eu mostro pelo próprio livro a razão pelo qual ele não é considerado sagrado. Isso é muito interessante. Quando a gente começou a divulgar o livro, né, nas redes sociais da Editora Zion, e a gente falou que o livro apresenta os livros apócrifos, e aí muita gente perguntava, mas é um livro católico? A gente explicando, não, gente, não é. Não, pelo contrário. Não é, exatamente, né? Explicando ele está lá, por que ele não deveria realmente estar. Sim. E aí agora o doutor explicando agora fica mais fácil da gente compreender. Pois é, tem uma lição conclusiva mostrando exatamente todos esses erros contidos nesse tipo. Tem um dos livros, inclusive, que pede desculpas se algum erro eu cometi, não é? E tem uma outra questão também, pastor. Esses dias a gente fez um conteúdo nas redes sociais mais provocativo, falando que o livro de Jó é o segundo livro da Bíblia, se a gente considerar a ordem cronológica, né? Que é como o doutor organiza aqui. Sim. E aí teve algumas pessoas que comentaram dizendo que, na verdade, Jó era o primeiro livro da Bíblia. E aí o senhor comentou agora há pouco falando sobre isso. E aí ficou essa dúvida, não sei se tem algum teólogo, alguém que interpreta dessa maneira, como se Jó fosse o primeiro. O que pra mim não faz muito sentido, né? Porque começa em Gênesis. Não. É que Jó é como se estivesse no meio da ele é considerado um patriarca, né? Viveu na época dos patriarcas. Não, e quando começa o livro de Jó, ele começa oficiando pelos filhos e pela família, o que era uma prática patriarcal. Ai, gente, você que tá falando que o Jó é o primeiro livro da Bíblia, tá a resposta aí.